Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Ela chegou em Brasília lá na década de 70, tinha 3 anos, quando a nova capital completava a primeira década desde a inauguração por Juscelino Kubitschek. Era uma menina inquieta, que vivia suja da poeira vermelha das ruas da cidade, que ainda estava em construção. Sempre foi empreendedora. E a prova é que já na escola resolveu vender brigadeiros. Com a ajuda da mãe, o pequeno negócio deu certo. Com o primeiro salário, ela comprou um tênis e uma jaqueta jeans. A deputada Paula Belmonte, do PPS do Distrito Federal, é a nossa entrevistada nesta edição do Palavra Aberta. Este é o primeiro mandato dela e os principais focos do trabalho serão o apoio à criança e ao adolescente, o empreendedorismo, a fiscalização e os cuidados com Brasília, a cidade querida dela. Deputada, seja bem-vinda ao Muito Palavra grata, Aberta. eu que me sinto honrada de estar aqui, muito grata. Eu queria começar um pouco pelo seu histórico político. Pouco antes de a gente começar a gravar, a senhora me dizia que se filiou ao PPS, o partido pelo qual foi eleita, ainda recentemente. Recentemente. Antes disso, qual foi sua trajetória? Qual foi o que a senhora realizou ao longo desses anos até chegar Eu acho aqui? muito oportuno essa pergunta, porque muitas pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, respondendo algumas pessoas que me acompanham no Instagram e me fizeram exatamente essa pergunta, então é uma oportunidade de sempre falar, né? Na realidade, eu não tenho uma vida política, não tenho uma família que tem vida política, eu venho realmente da política, venho para a política como renovação mesmo, né? Eu vim, como foi falado aqui no início, com 3 anos de idade, minha família é de São Paulo, veio eu e meu irmão, minha mãe grávida, e nós estávamos assim no início de Brasília, moramos alguns meses na Asa Sul e depois nós fomos para 314 Norte, como você disse, com barro, aquela cidade gostosa que a gente brincava, Eu peguei muito né? Desse período rolemã, ainda, né? Carrinho de rolemã, então assim, era muito gostoso. E criei aqui, fiz 10 anos de escotismo, tenho amigos, assim, então, assim, realmente eu tenho, assim, uma saudade e, assim, um carinho especial. Eu nasci em São Paulo, mas eu me digo que eu sou brasiliense. E aqui eu construí minha família, eu sou uma mãe de 6 filhos e recentemente eu voltei da Inglaterra, eu morava na Inglaterra. Fiquei morando fora do país por 9 anos. Nós temos algumas empresas aqui em Brasília, meu marido é advogado e, assim, vinha para cá com muita frequência. Então, assim, a minha estrutura toda de casa, Então, minha a família... empreendedora lá dos doces continuou. Continuou. E, se Deus quiser, vem continuar. Né? Então, assim, eu sempre acreditei na força do trabalho, eu sempre acreditei na força do querer, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que, mesmo que surgissem obstáculos, esses obstáculos não seriam para me abaixar, mas muito pelo contrário, que seriam escadas para eu subir. Então, essa sempre foi a minha visão de vida. Então, vamos para os pontos que a senhora pretende atacar com mais vigor durante o seu mandato. Eu citei aqui alguns, esses rapidamente, você pode depois falar de outros, mas por que esse cuidado, essa atenção e essa preocupação com o apoio à criança e o adolescente? Pois é, essa história tem tudo assim, com a primeira pergunta. Então, eu tive essa oportunidade de morar praticamente 9 anos na Inglaterra, e quando eu fui para a Inglaterra, eu tinha 3 filhos, né? Eu tinha um bebezinho, uma moça de 14 anos, um bebê de 1 ano e 5 meses e um bebê de 2 meses. E lá nós fomos para estudar e viemos muito para Brasília, e lá eu tive mais 3 filhos, né? E esse é um assunto que agora nós estamos começando a divulgar, mas não foi divulgado na campanha, exatamente porque é um assunto muito delicado para mim, mas eu acho que é importante agora as pessoas perguntarem o porquê. Né? O porquê? Claro. Porque, graças a Deus, nós temos assim, uma vida estável, tem uma família com muitos filhos, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, por que você foi para a política? Né? Num momento tão importante no Brasil, que eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento assim, histórico.
né? E por quê? E aí, há 4 anos atrás, eu tinha um filho de 2 anos de idade e ele sofreu um acidente e não está mais aqui com a gente. E quando aconteceu isso, eu pensei assim, eu e meu marido, quando voltar para Brasília, nós vamos montar um instituto para atender crianças. E quando nós chegamos, dia 26 de janeiro, aqui em Brasília, então aquela coisa de voltar para o Brasil, o calor, né? Nós saímos de um inverno e viemos para o calor, meus filhos se adaptando aqui. E quando chegou em março, eu falei, agora já está na hora assim, de a gente procurar um lugar para fazer um instituto. E eu confesso, e não tenho vergonha de falar, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Paula, você sabia que o sol nascente, eu vou usar as palavras que a pessoa usou para mim, que eu não acho nem apropriada hoje falar essa palavra, mas é assim que a pessoa me colocou. Você sabia que o sol nascente é a maior favela da América Latina horizontal? E aquilo, eu posso dizer que 80% das pessoas aqui em Brasília não sabem disso. Eu falei, sabe nem onde fica. Não sabe nem onde fica. Se fizer uma pesquisa, a maioria nunca foi lá. Exatamente. E aí, quando eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, sou uma pessoa religiosa, e quando ele falou isso, aquilo mexeu no meu coração. Eu falei, o quê? Aí ele falou, lá se tem esgoto, céu aberto, e eu fiquei muito impressionada com aquilo, e eu falei, quando eu for montar meu instituto, eu vou montar lá. E eu cheguei lá, fui para lá, e eu posso dizer, Paulo, que até ontem nós tivemos uma reunião da bancada feminina e eu falei, as pessoas que vivem aqui em Brasília acham que Brasília é isso, não é. Isso daqui é uma ilha da fantasia. Aqui, muito próximo do Congresso Nacional, nós temos pessoas passando fome, lugares que não tem creche, não tem escola, né? Aí, quando eu cheguei lá, o Sol Nascente, e eu quero dizer que o Sol Nascente, eu posso falar isso com convicção, não é o lugar mais carente que nós temos em Brasília. Lá é muito carente, mas ainda não é o lugar mais carente. Nós temos lugares muito mais carentes que lá. E quando eu cheguei lá, naquele primeiro momento, eu tive um impacto muito forte, porque eu não imaginava que nós pudéssemos estar aqui no século XXI, como eu digo, né, uma era digital, que nós estamos aqui conversando e o mundo inteiro pode nos acessar, e nós temos pessoas na capital federal passando fome. Aquilo mexeu muito comigo. E principalmente... Aí você começou já, o Instituto começou a trabalhar? Aí eu quando... só estou me adiantando um pouco, porque eu sei que tem outros temas aqui e eu não gostaria de deixar de tratá-los. Tudo está interligado. Quando a gente viu essa situação e começamos a entender como que era a montagem de um instituto, essas parcerias, esses convênios, tudo, aí nós somos amigas de uma pessoa que também estava se lançando na política e foi vitoriosa. Eu e meu marido, a gente resolveu falar, olha, nós vamos estar atendendo um grupo de crianças, sendo que a gente pode fazer política de verdade, pública. E foi aí que nós resolvemos entrar para a política. Então, aí foi a primeiro momento foi aquele conhecimento. Então, assim, eu fui para o PPS, um dia antes de acabar o prazo, até aí eu ainda fui amadurecendo, foi ali no limite. E fomos amadurecendo. Então, eu vim com, assim, a minha campanha foi toda baseada, eu não fiz nenhuma reunião, eu até me surpreendi com a quantidade de votos que eu tive no plano piloto e tudo, porque a minha pauta é realmente as pessoas que elegem, mas que não têm voz verdadeira. E quando a gente fala de criança, Paulo, a gente percebe o seguinte, eu tenho uma defesa muito grande com a educação, que é um dos pilares que você vai trazer aqui, porque a educação, ela é transformadora, não tem outra maneira de nós transformarmos o Brasil sem educação, mas aí quando você começa a ver que aquela criança que eu digo que é a primeira infância, que é um tema que eu gostaria de ter oportunidade de explorar mais aqui com vocês, nós temos um irmão e nós temos um pré-adolescente e adolescente que muitas das vezes estão na criminalidade. E por que estão na criminalidade? Porque muitas famílias, infelizmente, as mães são abandonadas ou o pai está desempregado e aquele adolescente é pego pelo tráfico, pela criminalidade, capturado para fazer e trazer alimentação para sua casa. Então, por que eu trago a bandeira do empreendedorismo? Porque nós precisamos gerar emprego para manter as nossas crianças na escola. Então, uma coisa está ligada com a outra. E nós precisamos entender que um país extremamente super protecionista, ele não vai gerar emprego. A gente tem que, sim, fazer com que a gente valorize o empreendedorismo de todas as formas. E liberalizar essa legislação, porque
vários colegas seus deputados e também empreendedores e tal, com os quais eu converso, eventualmente entrevisto, se queixam das mesmas coisas. Os embaraços gerados pelo excesso de burocracia. Eu sou empresária. A legislação que Nós temos uma burocracia restritiva. que faz com que as coisas demorem muito mais. É tudo muito lento. Muito lento. Nós precisamos realmente ter uma segurança jurídica. O empresário não tem uma segurança jurídica, então a gente precisa ter uma segurança jurídica, principalmente no nosso sistema tributário. Eu vejo que é uma prioridade do governo e tomara que as pessoas Então, se a senhora deve ser sensibilizem. uma das defensoras da reforma tributária, Com tão certeza sonhada a absoluta. reforma tributária. E eu espero que esse governo ele tenha pulso para fazer, porque nós poderíamos estar gerando... O Brasil é lindo, o Brasil tem recurso mineral, o Brasil tem água, nós temos uma terra assim, maravilhosa, extremamente fértil. Nós temos... Tem tudo para dar tem certo. tudo para dar certo. A gente precisa de pessoas que realmente têm esse compromisso e nós temos na cabeça que para que a gente dê certo hoje, talvez a gente tenha que cortar um pedaço do nosso dedinho e enfrentar para que todos tenham emprego e dignidade. Bom, e além disso, falei de fiscalização, naturalmente está ligado à questão de combate à corrupção, evidentemente. Com certeza absoluta. E os cuidados com nossa querida Brasília, né? Pois é, Paulo. Eu também sou apaixonado por essa cidade. Eu não tem justificativa, eu falei isso muitas vezes na minha campanha, que é interessante, eu ouço muitas pessoas falando, o Brasil é celeiro do mundo. Nós estamos numa era digital, às vezes a gente pega uma criança que está olhando ali o celular, né, e colocando... Mas nós somos conhecidos como celeiro do mundo, nós temos aí uma criança totalmente digital, mas eu estou falando de coisa básica, a alimentação. Alimentação, arroz, feijão, Arroz, carne. feijão, carne. Nós temos crianças que desmaiam pela alimentação e aí você vê a máquina pública super inchada. O orçamento do GDF hoje, 82%. Nós temos aí, se a gente for olhar o que nós temos, per capita é maior do que qualquer lugar do Brasil, 44 bilhões de reais para ser administrado por ano. E aí você vê que esse orçamento todo está 82% para pagar a estrutura. A gente tem que fazer uma revisão nisso. Então, são pontos muito sérios. Eu vim para a política realmente para que a gente possa juntos fazer um trabalho conjunto com a população. Muitas pessoas falam assim, olha, eu votei em você, mas eu quero dizer para aquele que votou em mim, ou aquele que não votou, me conheça. E vamos juntos construir uma Brasília melhor, porque é inconcebível. Uma coisa é a diferença financeira das pessoas. No Brasil, no mundo inteiro existe o mais rico, o mais pobre. Agora, outra coisa é a gente achar que é normal a miséria. E não é normal. Isso. É inadmissível. Deputada Paula Belmonte, do PPS do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação. Posso lhe fazer um pedido? Pode. Não perca nem o otimismo, nem o entusiasmo. Não, de maneira nenhuma. Muito grata, eu que sou muito grata, aproveito para agradecer essa oportunidade e quero tê-la sempre para despertar nas pessoas. Um Brasil melhor depende da união de todos nós. Não estamos num momento hoje de brigas partidárias nem ideológicas. Nós temos que estar juntos e lutando pelo um bem comum. É isso que eu acredito. Com certeza. Muito obrigado a você de casa pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.